Por 4 décadas, um único fio de cabelo ficou preso dentro de um envelope amarelado, esquecido numa caixa de evidências, no porão de uma delegacia. Na época, ele não podia dizer nada. Não havia tecnologia. Não havia banco de dados. Mas em 2020, bastaram 15 minutos de análise para esse fio de cabelo revelar um nome. E o mais chocante, não era um estranho, não era um forasteiro misterioso. Era alguém que andava livre pela cidade. Alguém que a vítima chamava pelo primeiro nome. Antes de mergulhar nessa história, comenta aqui embaixo. Você confia que a ciência sempre vai revelar a verdade, mesmo depois de décadas? E se você gosta de casos em que o DNA fala depois de 30, 40 anos, aproveita agora. Deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz histórias reais, onde a justiça parece atrasada, mas nunca morta. Interior dos Estados Unidos, verão de 1981. Uma pequena cidade cercada por bosques e fazendas, daquelas em que todo mundo sabe o nome de todo mundo, e a maior manchete do jornal local costuma ser sobre a feira da igreja ou o campeonato de beisebol da escola. Na rua Maple Drive, as casas são simples, gramados bem cuidados, bicicletas deitadas na grama, sprinklers jogando água ao fim da tarde. Na casa de número 42, morava Laura Bennett, 23 anos, estudante de enfermagem, recém-contratada como técnica em um pequeno hospital da região. Ela era conhecida como a garota que sempre dizia: "Tô bem, só cansada", mesmo depois de plantões de madrugada. Naquela noite de julho, Laura saiu do hospital por volta das 23 horas. Estava sozinha no carro, um sedã azul claro, e comentou com uma colega de trabalho: "Vou direto para casa. Amanhã eu abro o plantão das 7. Foi a última vez que alguém ouviu a voz dela em público." Por volta da meia-noite, vizinhos lembram de ter visto o carro de Laura estacionado na entrada de casa, a luz da sala acesa, um rádio baixinho tocando alguma música da época. No dia seguinte, porém, algo estava errado. O carro continuava no mesmo lugar, a luz da sala ainda acesa, e ninguém via Laura sair, muito menos chegar ao hospital para o turno das 7. Às 9 da manhã, a mãe dela, Margaret, liga para o hospital. Minha filha não faltaria sem avisar. Aconteceu alguma coisa. Pouco depois, ela dirige até a casa de Laura. A porta da frente está encostada. No corredor, o casaco dela pendurado. Na cozinha, uma caneca de café pela metade. E no quarto, a cama está intocada. Laura não está em lugar nenhum. Em poucos minutos, a pequena casa deixa de ser um lar e se transforma em uma possível cena de crime. A polícia é chamada. Investigadores, sem imaginar que aquele caso atravessaria 4 décadas, fazem o que era padrão na época. Eles fotografam cada cômodo, recolhem objetos que pareçam fora do lugar e procuram qualquer sinal de luta. No corredor, encontram um brinco caído. Na sala, o porta-retratos da família levemente torto. E no banheiro, um detalhe que para 1981 era apenas mais um item de prova. Um fio de cabelo claro, longo, grudado no azulejo perto da pia. Laura era morena, cabelo castanho escuro. Aquele fio loiro nítido não combinava com ela. O fio de cabelo é cuidadosamente recolhido por um perito, colocado em um envelope de papel pardo. No verso, ele escreve à mão: "Banheiro, segundo andar, ao lado da pia. Possível cabelo masculino, loiro, 12 de julho de 1981. Na época, isso servia apenas para comparação visual, ou, no máximo, para análise microscópica básica. DNA ainda era ficção científica na prática policial do interior. Junto com esse envelope, a polícia coleta impressões digitais, amostras de fibras e fotografias. Tudo é anexado ao que seria conhecido como Caso Bennett.
Como em quase todo caso de homicídio sem corpo ou desaparecimento, a polícia olha primeiro para os mais próximos. O primeiro alvo é o namorado recente de Laura, Kevin, um rapaz da oficina mecânica local. Colegas dizem que ele era ciumento. Uma vizinha comenta ter ouvido discussões alguns dias antes. Kevin é interrogado. Ele diz que não viu Laura depois de terça-feira. Alega que passou a noite do crime jogando cartas com amigos. A polícia tenta confrontar a história, mas sem imagens, sem câmeras, sem GPS, tudo depende de lembranças e testemunhos. Enquanto isso, outro nome aparece discretamente nos relatos. Richard Hale, 45 anos. Ele era o chefe do hospital, diretor administrativo. Um homem respeitado, casado, pai de 2 filhos. O tipo de pessoa que todo mundo cumprimenta na missa de domingo. Richard era quem aprovou a contratação de Laura. Ela havia comentado com uma colega que ele era muito gentil, até demais. Mas naquele momento, isso foi visto apenas como fofoca de corredor. A polícia anota o nome de Richard. Ele é ouvido. Diz que foi para casa às 18 horas, jantou com a família e passou a noite vendo TV. Sem sinais óbvios contra ele, o foco permanece em Kevin e em possíveis agressores desconhecidos. Sem corpo, sem flagrante, sem testemunhas, o caso começa a depender de pequenas pistas. A polícia procura por Laura em bosques, rios, estradas. Helicóptero sobrevoa áreas rurais. Flyers com a foto dela aparecem em postes. Meses se passam, anos se passam. Aos poucos a cidade acostuma a falar dela no passado. Aquela menina que sumiu. O inquérito é revisado, arquivado, reaberto, arquivado novamente. Kevin muda de cidade. Richard continua no hospital, sobe de cargo, se aposenta. E aquele envelope com o fio de cabelo loiro vai parar em uma caixa de papelão, depois em uma prateleira metálica, depois em um porão com cheiro de poeira e tinta velha. Durante 40 anos, aquele fio de cabelo fica lá, completamente mudo, mas não morto. E é aqui que eu quero te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de história, onde a verdade fica debaixo do chão por décadas. Então, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais esse vídeo a chegar para mais pessoas, e assim a gente consegue trazer cada vez mais casos reais como esse. Em 2020, a Polícia Estadual decide criar uma pequena unidade de casos arquivados, focada justamente em crimes antigos, onde ainda exista material biológico preservado. A ideia é simples. Se ainda existe sangue, cabelo, saliva, tecido, existe uma chance de DNA. E se existe DNA, existe uma nova chance de justiça. É aqui que entra a detetive Emily Carter, especialista em análise de cold cases. Ela recebe uma pilha de caixas com etiquetas desbotadas. Entre elas lê Bennett, Laura, 1981, Missing Presumed Homicide. Emily abre a pasta, vê as fotos da casa, o carro azul, o quarto intacto, o rosto jovem de Laura. E no meio dos papéis, prende a atenção num envelope mais escurecido, com anotações à mão. Banheiro, segundo andar, possível cabelo masculino, loiro. Naquele mesmo dia, ela escreve no relatório interno: Caso Bennett, evidência biológica preservada. Prioridade DNA. O envelope é cuidadosamente transportado para o laboratório forense moderno. Um mundo completamente diferente da realidade de 1981. Agora, máquinas de PCR, sequenciadores automáticos e bancos de dados nacionais e internacionais estão à disposição. O fio de cabelo é colocado sob microscópio. A raiz ainda tem material suficiente. Técnicos extraem o DNA, amplificam os marcadores genéticos e, em seguida, enviam o perfil para comparação no banco de perfis criminais. O sistema começa a rodar. Perfis, números,
combinações genéticas. E então, apenas 15 minutos depois, uma notificação aparece. O DNA daquele fio de cabelo, esquecido por 4 décadas, combina perfeitamente com um indivíduo que já tem DNA registrado. Não é um desconhecido. Não é Kevin, o ex-namorado. O nome que aparece na tela é Richard Alan Hale, o antigo chefe do hospital onde Laura trabalhava. O homem respeitado da cidade. A pessoa que todo mundo descartou na primeira investigação, porque não parecia o tipo. A detetive Emily, chocada, começa a cavar o passado de Richard. Descobre que ele se aposentou alguns anos antes, que teve uma carreira exemplar e que, 10 anos após o desaparecimento de Laura, foi investigado discretamente por denúncias de assédio contra funcionárias mais jovens. Nenhuma acusação avançou. Falta de provas, medo das vítimas. Em 2005, mais de 20 anos após o desaparecimento de Laura, Richard é preso em outro estado por agressão sexual contra uma funcionária. Faz acordo, cumpre pena, fornece amostra de DNA e volta para a sociedade como se nada tivesse acontecido. Foi esse DNA, coletado décadas depois, que ficou guardado no Banco Nacional. E foi com ele que, em 2020, o fio de cabelo do banheiro de Laura finalmente pôde conversar. Com o match de DNA confirmado, Emily junta tudo. O vínculo profissional entre Laura e Richard, relatos da época de que ele era próximo demais das funcionárias, o fato de ele ser um dos últimos a vê-la viva no hospital, naquela noite de 1981, e agora, uma prova científica praticamente incontestável. O DNA dele estava no banheiro da casa dela, onde ele dizia nunca ter estado. Um mandado é emitido. Richard, já idoso, é conduzido para interrogatório. Ele entra na sala apoiado em uma bengala. Olha para os investigadores com um misto de cansaço e arrogância. Emily coloca à sua frente uma foto antiga de Laura e, ao lado, uma imagem ampliada do fio de cabelo. O senhor reconhece essa jovem? Depois de alguns segundos, ele responde. Trabalhou no hospital. Sumiu, não foi? Emily respira fundo e vai direto ao ponto. Seu DNA foi encontrado no banheiro da casa dela. Um fio de cabelo coletado em 1981, preservado por 40 anos. Como o senhor explica isso? Richard ri de canto de boca. Diz que isso é um erro, que deve haver contaminação, que se tivesse estado lá se lembraria. Mas cada palavra dele é acompanhada por laudos, gráficos, estatísticas. A chance de aquele DNA ser de outra pessoa é de 1 em centenas de milhões. E dessa vez, ninguém em 2020 está disposto a ignorar a ciência. Se você acha impressionante como um único fio de cabelo pode derrubar décadas de mentira, se inscreve no canal, porque esse não é o único caso em que um detalhe microscópico mudou tudo. E ativa o sininho para não perder os próximos episódios dessa nossa série sobre DNA, que fala depois de décadas. Com a pressão aumentando, promotores deixam claro: temos o DNA, temos o histórico, temos o vínculo. Se você não falar, ainda assim vamos te levar a julgamento. Dias depois, durante uma nova sessão, Richard, cansado, faz a pergunta que muitos criminosos fazem quando percebem que a ciência os alcançou. Se eu contar, muda alguma coisa? A resposta é simples. Talvez não mude sua pena, mas pode mudar o fim da história dela. A partir daí, ele começa a falar. Richard relata que naquela noite de julho de 1981, ofereceu uma carona para Laura depois do plantão, dizendo que estava no caminho. Em vez disso, insistiu para apenas passar na casa dela por alguns minutos para conversar sobre um possível aumento, uma oportunidade no hospital. Dentro da casa, ele esperou que ela fosse ao banheiro, seguiu, forçou uma aproximação.
Laura resistiu. Ele a empurrou. A discussão aumentou. Houve agressão. A situação escalou muito mais rápido do que ele esperava. Em algum momento, ela caiu, bateu a cabeça. Richard diz que não teve intenção de matar. Mas isso não muda o resultado. Ele colocou o corpo dela no próprio carro, dirigiu até uma área isolada de mata nos arredores da cidade e a enterrou ali, sem nome, sem lápide, sem registro. Voltou para casa, tomou banho e no dia seguinte seguiu trabalhando como se nada tivesse acontecido. Apesar de Richard dizer que não lembra exatamente onde, a equipe de investigação combina o relato dele com mapas antigos, registros de estradas de terra e imagens aéreas da época. Uma área provável é delimitada. Um pequeno bosque a cerca de 20 minutos da cidade, usado na época como ponto de descarte de lixo e entulho. Em 2020, o local é diferente. Parte virou loteamento, parte virou trilha de caminhada. Ainda assim, arqueólogos forenses e peritos começam uma escavação metódica, quadrante por quadrante. Dias se passam, até que, em um dos pontos marcados com bandeiras amarelas, um técnico encontra um fragmento de osso pequeno, seguido de mais fragmentos, em um mesmo nível de solo. Ao lado, um botão de tecido gasto, com resquícios de cor que lembram o uniforme que Laura usava nas fotos de 1981. O material é enviado ao laboratório. De um fragmento de osso é extraído DNA. A comparação é feita com uma amostra preservada de sangue dos pais dela, coletada anos atrás em esforços anteriores de identificação. O laudo sai: compatibilidade genética com a família Bennett, praticamente 100%. 40 anos depois, o corpo de Laura finalmente tem um lugar no mundo novamente. Ela deixa de ser apenas desaparecida e passa a ser oficialmente vítima de homicídio identificada. O Ministério Público monta o caso. DNA do cabelo no banheiro de Laura, compatível com Richard. Confissão parcial dele, admitindo ter estado na casa e levado o corpo. Localização dos restos mortais em área compatível com o relato. Histórico de comportamento predatório dele com outras mulheres. No tribunal, a defesa tenta insistir em detalhes técnicos, questionar memórias antigas, sugerir contaminação. Mas toda vez que algo é colocado em dúvida, entra o peso dos laudos de DNA. E uma frase sempre volta: esse fio de cabelo foi coletado em 1981, armazenado corretamente, nunca manipulado até 2020, quando foi processado com técnicas modernas. Para o júri, a imagem é clara. Um chefe de hospital em posição de poder, uma funcionária jovem, um desaparecimento nunca explicado, um DNA que conecta diretamente a vítima ao agressor dentro da casa dela. Depois de horas de deliberação, o veredito é lido: culpado de homicídio em primeiro grau. Richard Hale é sentenciado à prisão perpétua. Idoso, ele sabe que jamais sairá vivo dali. Do ponto de vista legal, o caso está encerrado. Do ponto de vista humano, ele está apenas começando a ser entendido. A cidade, que um dia achou que tudo tinha ficado no passado, se vê obrigada a encarar a própria história. O chefe respeitado, o homem de família, o cara da igreja, era, na verdade, o assassino da jovem. O que segurou essa verdade por 40 anos não foi uma pessoa. Não foi uma carta anônima, não foi uma confissão espontânea. Foi um fio de cabelo, guardado em um envelope de papel, esquecido numa caixa em um porão. E o mais importante, foi a decisão de um perito, em 1981, de não jogar aquilo fora, de anotar, de catalogar, de preservar. Aquela escolha foi o que permitiu que, 40 anos depois, a ciência pudesse colocar um nome onde só havia suspeita. A história do caso Bennett virou referência em cursos de investigação e criminologia.
não apenas pelo lado técnico, mas pelo lado humano. A importância de preservar evidências, mesmo quando o caso parece impossível. O perigo de se fixar em um único suspeito e ignorar outros nomes por causa de reputação. E o fato de que progresso científico sem memória não serve para nada. A tecnologia só resolveu o caso porque alguém, décadas antes, decidiu fazer o básico corretamente. Porque às vezes, a diferença entre justiça e esquecimento é apenas isso: um envelope guardado, um rótulo bem escrito, um código numérico legível. O fio de cabelo de Laura ficou em silêncio por 4 décadas. Viu gerações de policiais passarem, viu caixas sendo empilhadas, remoções de arquivos, mudanças de chefes. Mas ele não deixou de existir. Quando a ciência ficou pronta, ele finalmente falou e, em 15 minutos de análise, disse o que ninguém pôde dizer naquela época. Foi ele. Se essa história mexeu com você, se você acredita que casos como esse merecem ser contados para que a memória das vítimas nunca seja apagada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é só uma das muitas histórias em que o tempo tentou enterrar a verdade. Mas a ciência e a persistência cavaram até encontrar. Obrigado por acompanhar essa jornada. E lembre, às vezes a justiça parece falha, mas para quem busca, ela nunca está em silêncio para sempre.